Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Netflix de ação, dirigido pelo Michael Bay, Esquadrão 6. Então já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vem comigo. Esquadrão 6 é o novo filme de ação dirigido por Michael Bay, mais conhecido pela franquia Transformers, que é um cara que revolucionou a indústria dos filmes de ação e é um cara que realmente entende como faz uma cena de ação muito boa, como pegar as coisas mais absurdas e viajadas e fazer uma cena de ação muito boa. É o Michael Bay. Mas a questão é, será que isso é suficiente pra segurar um filme? Esse filme é protagonizado pelo Ryan Reynolds, que aparentemente também gostou dessa história de fazer uns filmes mais de ação, assim, né? Uns personagens meio debochados. E aqui a gente vai conhecer um grupo de pessoas que são consideradas pessoas mortas, ou seja, elas não têm registro em vida, morreram e foram, né, deletadas do planeta, só que elas não estão mortas de verdade, então elas são fantasmas. Esses fantasmas vão aproveitar essa anonimidade, essa liberdade que eles têm pra combater o mal aí, meio, sei lá, meio Missão Impossível, Velozes e Furiosos, uma coisa meio assim, né? Tipo, bem por baixo dos panos, sem confiar em nenhuma agência, né? FBI, CIA, essas coisas. Então, eles fazem as coisas por eles mesmos. E o personagem do Ryan Reynolds, que é o número 1, ele é um bilionário. E aí ele tem muito dinheiro e ele resolve usar esse dinheiro dele pra fazer o bem. Então ele, né, convida e contrata essas outras pessoas, essas 5 outras pessoas, porque eles são 6 afinal, né, pra fazer parte desse grupo. E aí dentro do grupo a gente vai ter os mais diversos tipos de pessoas, né, desde uma ex-agente da CIA, até um cara que era ladrão, mas ele é muito bom em fazer parkour, em fazer aqueles vídeos bem agoniantes de andar em lugares muito altos, sem nenhum tipo de proteção. Ele é esse cara. Então, basicamente, cada um tem ali a sua especialidade e juntos eles formam esse grupo que é o Esquadrão 6. E eles vão ter uma missão para tentar derrubar um ditador, né? E aí a gente vai entender como funciona esse grupo. Por ser um filme dirigido pelo Michael Bay, vocês podem imaginar que é um filme que tem muitas e muitas e muitas cenas de ação do tipo mais absurdo possível, com imagens mais absurdas possíveis de drone, imagens de ângulos diferenciados, cenas de perseguição em alta velocidade, tudo que vocês imaginarem, né, luta, parkour, tudo. Eu acho que a grande diferença, né, entre esse filme e Transformers é que aqui a gente não tem carros que se transformam em robôs gigantes, então é tudo mais próximo da realidade, mas ainda assim é absurdo, efeitos especiais incríveis. O filme visualmente tá muito incrível, eu inclusive tive a oportunidade de assistir no cinema, né, a convite da Netflix, porque eu entrevistei o elenco de Esquadrão 6, e já vocês vão ver um pedacinho dessa entrevista por aqui. Foi muito legal poder assistir no cinema, por ele ter essa grandiosidade que os filmes do Michael Bay têm. Mas, né, é aí que a gente vai entrar em algumas questões aí do filme. Como alguns filmes do Michael Bay, ele tem uns problemas específicos que particularmente me incomodam. Eu sei que tem muita gente que ama, idolatra. Gente, tá tudo certo. Cada um tem sua opinião, é isso aí, vamos aí. Mas eu acho que o Michael Bay tem uma formulinha que ele usa e que é muito legal, sempre foi muito inovadora e que ele agora resolveu não mexer mais. Ele segue essa formulinha o tempo inteiro. O grande problema do Esquadrão 6 é o tempo do filme. O filme tem 2h07, é um tempo muito longo para um filme que não tem uma história tão profunda assim, que não precisa de tanto desenvolvimento. Afinal, a ideia é a gente ver os nossos super-heróis, né, os nossos heróis, fazendo coisas absurdas e se metendo em situações bizarras e se virando pra sair dessas situações, né? É isso que a gente quer ver. Só que eu acho que no filme, eu senti isso pelo menos, eles estão tentando criar uma grande franquia, assim como é, né, esse coleguinha deles que é o Velozes e Furiosos, que é uma das maiores franquias do cinema, né, já arrecadou milhões, já tem filme, já tem spin-off, enfim, Velozes e Furiosos é gigante, vocês sabem disso, é uma das minhas franquias favoritas, e eu acho que eles tentaram trazer esse feeling de franquia. Por quê? Né? Velozes e Furiosos tem alguns elementos que a gente vai vendo, né, que foram evoluindo com o passar do tempo. Então, tem cenas de ações absurdas em Velozes e Furiosos e muita coisa que acontece. Cenas de perseguição de carro muito absurdas, né? E eles têm ali os movimentos clássicos que eles fazem, então o carro atravessar por baixo do caminhão, né? Isso é uma coisa que a gente vê desde o primeiro Velozes, basicamente, e que continua se repetindo ali na franquia. Filme 8, no filme 9 com certeza vai ter, no filme 10 também vai ter, né? Então a gente tem todas essas coisas que tornam Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos. Além disso, a gente tem todo o conceito de pessoas fora da lei, mas que
que querem fazer o bem, né? Então a gente torce pros vilões, entre aspas. No caso de Esquadrão 6, eles não são fora da lei, eles são todas pessoas que normalmente trabalharam em coisas até dentro da lei, exército, CIA, né? Então é uma mescla, mas ainda assim são pessoas que não existem mais para a sociedade, né? E que acabam se juntando em prol de um bem maior. E o terceiro e último item, que talvez seja o mais importante de todos, né? De Velozes e Furiosos, que é a questão da família. Velozes e Furiosos é um filme de família. Velozes e Furiosos, desde o primeiro filme, prega muito essa ideia de que eles estão ali, eles estão juntos e eles são uma família unida e eles vão estar juntos pro que der e vier. E em Esquadrão 6, a gente também tem esse conceito. Eu acho que é uma forma de humanizar esses personagens que, em geral, são muito caricatos dentro do que eles são e de, claro, tentar fazer a gente, como espectador, se importar com esses personagens e acreditar naquela conexão que eles têm e nessa nossa necessidade de ter uma família, de ter pessoas próximas, de amar e ser amado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito natural do ser humano. E os filmes de ação tentam humanizar os personagens dessa forma, já que eles estão fazendo coisas absurdas e não é exatamente uma pessoa com a qual você vai se identificar. Então, o Esquadrão 6 tenta fazer isso, e esse paralelo com Velozes e Furiosos não me deixou triste, na verdade me deixou animada, porque eu amo Velozes e Furiosos, eu amo uma boa franquia de ação, e é claro que, tendo em vista a possibilidade, né, de Esquadrão 6 se tornar uma grande franquia, estando na Netflix, sendo uma franquia tão acessível, com um cara que é tão foda quanto o Ryan Reynolds e com um elenco maravilhoso junto, assim, o elenco inteiro é incrível, todos os personagens são muito legais, eu acho que todos os atores estão muito bem. Eu senti um pouquinho de falta das mulheres. A gente tem 2 mulheres no time, né? E eu senti um pouco de falta delas participarem mais. Em determinados momentos eu sentia que as mulheres não estavam fazendo nada. E isso é uma outra coisa que eu vejo em filmes do Michael Bay e que eu vejo se repetir, e isso me incomoda, né? Então, assim, ele se dá ao trabalho de colocar mulheres em situação de protagonismo, né? No próprio Transformers, a gente sempre teve uma mulher como uma protagonista do filme, mas essa mulher sempre foi hipersexualizada em diversos momentos e também sempre foi mal utilizada, né? Então ela sempre era meio que a donzela em perigo, e quando ela não era, ela nem sempre estava protagonizando as cenas mais legais de ação. Eu acho que em Esquadrão 6 a gente deu um passo a mais do que a gente já tinha em Transformers em relação a isso, porque a gente tem 2 personagens mulheres que são muito incríveis sozinhas. Tem algumas cenas só delas, inclusive, mas, né, quando a gente para analisar, toda a parte dos homens é muito maior, as mulheres aparecem muito menos, né? Então eu acho que não tem tanto um equilíbrio. E óbvio, isso me incomodou, porque eu quero ver essa divisão igualitária aí das coisas, entendeu? Se você vai colocar mulheres na equipe, então usa essas mulheres, né, como personagens muito boas, e elas são de fato. Então isso foi uma das coisas que me incomodou em relação a isso, e que Velozes e Furiosos também tinha, mas eu acho que Velozes conseguiu melhorar isso com o passar dos anos, trazendo mulheres para ser vilãs, trazendo mulheres dentro da equipe mesmo, que são importantes, que fazem coisas incríveis, que tem cena solo, né? Então eu acho que Velozes no começo era bem esse tipo, e aí foi melhorando e melhorando e melhorando, e hoje em dia é até satisfatório, né, em Velozes e Furiosos. Mas em Esquadrão 6 eu acho que essa parte realmente ficou faltando pra mim, eu fiquei um pouco, enfim, chateada, né, com isso, mas o filme tem um outro problema que, como eu falei, é a duração. O filme tem 2 horas, então eu acho que ele se embola muito, e eu acho que nessa vontade de ser uma franquia, eles abrem um universo, né, eles expandem pra todo um universo desses personagens, né, sobre as missões que eles têm, porque eles têm muitas missões, né? A gente vê um quadro ali em determinado momento que tem 5 missões diferentes. E a gente só viu a primeira missão, né? Então a gente tem a possibilidade de outros filmes, eu acho que isso é um plano, e eles tentaram preparar o terreno pra isso, mas eu acho que isso levou o filme a ficar muito longo e um pouco chato em determinado momento. No começo eu tava muito empolgada, eu tava gostando muito, eu acho que assim, no primeiro ato, eu tava curtindo demais o filme. A primeira cena de perseguição é muito boa, mas daí chega no final dela e você fica meio tipo, caramba, eles fizeram tudo isso pra acontecer aquela coisa. É meio complicado, porque eu acho que tinham outras formas, talvez mais rápidas, de você contar essa mesma história que eles contaram, tirando algumas partes pra se focar no que importava, que no final é a missão. Quando chega na hora de ir pra missão, você já tá meio cansado,
do filme. E ainda tem um caminho longo pela frente ali a partir da missão, né? E aí no meio disso a gente vai explorando alguma coisa do passado dos personagens, mas a gente também não consegue explorar tudo, algumas coisas ficam muito em aberto. Enfim, eu acho que a ideia era muito boa, a execução técnica foi muito boa, mas eu acho que na parte do roteiro faltou amarrar melhor quais eram as informações mais importantes e dar destaque pra elas, e talvez fazer assim, uma cena pós-créditos que deixa as coisas em aberto pra um próximo filme, sabe? Eu acho que não precisava ser uma coisa tão grande, tão construída já, e eu acho que isso dificultou realmente o ritmo do filme e deixou ele um pouco cansativo. Mas de uma forma geral, eu me diverti assistindo Esquadrão 6, e esse era o objetivo do filme. Eu acho que o Michael Bay realmente é um cara que entende o que ele tá fazendo, ele é um dos mestres desse gênero de ação, e é muito bom ver ele fazendo uma coisa diferente de Transformers, trazendo toda essa técnica que ele aprendeu, né, para um outro universo, ainda mais dentro da Netflix. Então agora vocês vão assistir a minha entrevista com o elenco de Esquadrão 6, incluindo o Ryan Reynolds. Então fiquem aqui para assistir a entrevista e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram, se vocês estão esperando para assistir, se vocês estão ansiosos ou não, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Nice shoes. Where's everyone getting these shoes? I want these shoes. Silence, please. Hi guys, thanks for having me. The first thing that I would like to know is how it was to shoot with Michael Bay. Did you have any expectations about what would happen? Does he have any quirks on the set? No expectations. No. No. I knew it would be pretty kinetic and crazy, and I'd heard those stories, and I think everybody was pretty well versed scared. going in what to expect. Were you? I was a little bit Really? scared, yeah. You were the one that was like most. Melanie's the one that was the sort of the one that would just take no shit. Yeah, she was from very anyone. So tough. like I don't know. Yeah. Because I was scared before. And Yeah, then was you were my like- self-defense. It was great. Oh my god, it was It great. protected us She all. was the whole cast human shield. Exactly. We just threw Just her put in her- front. Oh, okay. Yeah, you want to mess with us, Mike? You got to mess with her. Go you know, through so- her. I think the expectation. I was afraid. Of course, you're intimidated by the name, but that was it went away for the first week. Yeah. Once you know and how the way he works, it went away. And once you know him, like I've heard so many things about Michael Bay. Yeah. But the reason why I did this movie was because I wanted to make my own opinion on on who he is as a person or as a director. And yeah, at the beginning you're like terrified, but he's just so passionate about what he does, and that's all he wants to do is do a great film and entertain the masses. And the second that you and him have that in common, that's it. You're Yeah. he loves you. He you loves know? you. Yeah. If you fight him on that, or he'll Yeah, you're gonna he'll have a lose bad it. time, But yeah. the second you're both being creative together, Michael's like, you're my person. Yeah. I love him. In the end, it all kind of works out, but it's chaos when you're shooting with Michael. You don't really know what you're doing or where you're going to be doing it. You don't know if you're going to be shooting the script that day or Yeah. maybe a script to something else. I don't know. I think at one point in the movie, we all found ourselves, we were actually in a Victoria's Secret commercial. Yeah, I think. I think. Yeah. very cool. But it was pretty gnarly, and it all somehow in the end comes together as this like absolutely magnificent spectacle film for Netflix Yeah. that is just so incredible. Did you do any of the action scenes, or would you like to do it in the future, maybe? She did it. Yeah. All the car scenes is Yeah. you and Melanie. Me, I'm the Mexican diva, so for me is I like you do it. Yeah, no, because my character didn't have like a lot of. It was just more like about shooting, and I Yeah. did some training prior of the shoot because I wasn't on the car, but you were. Yeah. So you did all that scary stuff. Yeah, that was really scary. We were really in that car, and the windows were down at moments, and you would feel like the heat from the explosions. We were going so fast. Me and Melanie did not have a seatbelt in the back, and it became like almost comical. Like we were all always so scared that me and her right before a scene were like, okay, let's do this. Okay, action. We're like. And poor Melanie had to act all tough and cool, and I was okay. I had to be terrified and hyperventilate, so it was good for me. She had it a lot harder than I did. I like a little bit of both. I like doing a little bit of stuff. I also, know that it's there's trained professionals out there that are going to double us and Yeah. make us look much better than we would maybe. But But working with Michael is like really like a mix of those.
Yeah. Like we have those amazing stunts. They're like our best friend on set. They do a lot, and Mm-hmm. then sometimes he really wants you to do something, so you train. You're ready to do it. And it's Wow. kind of fun for us also, like to be part of like doing it. High definition cameras have changed it too, because you can't get away with stuff you could get away with Yeah. 10 years ago. You see Kinda have to everything, do so you it. sort of have to do a lot of the stuff. And do you feel that there's someone missing on the squad? Maybe for the next movie, who would you like to call to come in and help you with the missions? Oh. I don't know. Ah. Billy Eichner. I want to work with Billy Eichner. He's funny. He's tall. He'd be a good addition to the gang. At this point, Manu, if you don't say Idris Elba, I'm gonna punch you in the face. I'm gonna. you gotta go with Idris Elba. Yeah, either. Okay, one man, one woman. Okay. Yes. Okay. Idris Elba. Okay. You choose Idris Elba. I choose Natalie Portman. Okay. Well, okay. Well, Yeah, that's good. all right, that's good. That's good. The Yeah. other room they said Billy Eichner. Who? Billy Eichner. Oh, okay, Okay. okay. You know the Yeah. the comedian. Yeah, yeah. That's I mean, good. it would be nice to have someone Yeah, making jokes, you know, even if everything is Yeah. not Yeah. right, right? Yeah, I like that Oh, idea. maybe a comedian. That's good. That's smart. Who said that, right? Yeah. Of course. Yeah. You know who would be great? There's a guy in the movie with the Britney Spears shirt. Yeah. Yes, That would he be- would that be would be great. amazing, Yeah. 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 I We mean, should Britney have Spears him. maybe, Oh, Britney Spears. right? Yes. Actually, that's genius. Yeah, you know, Yeah. she jumps like across fire in her show, so Oh, does she? I mean, Yeah. she's Yeah. ready. You know, you just need to, I mean, call her and Yeah, just ask I'm her. gonna call her. See. Yeah. I felt that we have a lot to learn about the squad. I mean, we have a first movie, but maybe can we hope for a second movie? We're gonna actually skip the second and go for the third, that's just fine. to be original. I thought. We have enough footage that didn't make That it from the would be great. first Yes, movie right. to go to Super the second. confusing. Right, totally. Like an hour. And then you do the second one to fill everyone in. Like, oh, that's why they're all dead. and back to life on Yes, number 4. exactly. Yeah. Yeah, right. Okay. It's good. already in the works. So. Yeah, right. I mean, I felt that when I was watching, so I'm hoping for the third. Okay, guys, that was it. Thank you so much for your Thank time. you. It was very nice. Appreciate it. Nice to meet you. Take it easy. Okay, guys, thank you, Thank you so It much. was very fun. Thank you. Congratulations for wpping it up because Thank you. I'm the last thank one. you. So. There we go. Thank you. so much.